A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A aprendizagem no Brasil, em especial nas escolas públicas, sofreu sérios impactos negativos com a pandemia de Covid-19. Por isso, investir em políticas públicas educacionais de qualidade é crucial para reverter esse cenário. Para falar sobre esse tema, sobre a importância de evidências e pesquisa na formulação dessas políticas e também sobre o trabalho que vem sendo feito nesse sentido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, ligada ao Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, o USP Analisa deste mês conversa com o titular da cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast, professor. Muito obrigado, Thaís. É sempre um prazer enorme falar para toda a comunidade uspiana através desse podcast que tem um papel importante para o fortalecimento das políticas públicas, especificamente, nesse caso, através do trabalho que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira vem desenvolvendo ao longo desses 2 últimos anos. Professor, a gente já falou muito de política pública educacional aqui, principalmente quando o assunto é a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Mas como se dá a formulação e a implementação de uma política pública educacional no Brasil, para o nosso pessoal de casa entender, porque é muito importante? Quem são os responsáveis por esse processo e de que forma a própria população pode participar dele? Olha, o tema relativo à política pública de educação, ela é fundamental para que o Brasil possa avançar na qualidade da educação, porque a história do nosso país no campo da educação vem trabalhando muito mais, às vezes, com políticas de governo e não com políticas de Estado. Ou seja, a educação, um dos graves problemas que ela enfrenta é a descontinuidade da política pública, porque muitas vezes os governos, seja na área federal, estadual, municipal, trabalha muito mais numa esfera de governo, com programas e projetos de governo, e não traduz esses projetos e programas numa política pública. E quando a gente diz que isso acontece, é quando, na prática, essas ações saem da esfera de governo e ela é incorporada à sociedade civil como um bem da sociedade mediante projetos de lei, uma lei que regulamenta aquela atividade educacional, ou através de um parecer ou resolução que possam ser trabalhadas no âmbito, seja de um conselho municipal, estadual ou nacional de educação, e posteriormente isso é homologado pelo titular da pasta. No caso, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, eu fui o relator do regime de colaboração horizontal entre municípios, muito conhecida essa política como arranjos de desenvolvimento da educação. É uma forma de fortalecer a colaboração entre municípios de um dado território. E o parecer e a resolução que foram elaborados por mim no âmbito do Conselho Nacional de Educação, eles foram homologados pelo Ministério da Educação e posteriormente publicados no Diário Oficial da União. Então, isso, notadamente, se transforma numa política nacional, regulamentada pelo Conselho Nacional. Vamos agora para o outro campo, Na minha época, quando secretário de Educação de Pernambuco, nós iniciamos, em 2004, o modelo das escolas de ensino médio de tempo integral. Era um modelo novo, em parceria com o terceiro setor, com empresas, com a sociedade civil organizada, como estabelece o artigo 205 da Constituição, que as políticas devem ser trabalhadas em colaboração com a sociedade civil. Todo esse processo das escolas de tempo integral, ele foi iniciado através de decretos, através de normas governamentais. Posteriormente, essas normas e esses decretos foram todos acoplados num projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que se transformou, portanto, em lei
o modelo de escola de tempo integral de ensino médio. Então, passa a ser uma política pública, porque ela passou pela Assembleia, pela Câmara de Deputados Estaduais de Pernambuco, e isso, naturalmente, torna aquilo que era de governo algo de Estado, e se torna, assim, uma política pública. Então, a política pública ela tem que ter capacidade de escala, né? Não pode ser uma qualidade para poucos, então tem que ser escalável, tem que ser universal, para que, de fato, ela ganhe, assim, um aspecto de política pública regulamentada, seja pelos conselhos de educação nas suas esferas ou pelo órgão legislativo de cada uma dessas três esferas. Eu citei esses dois exemplos, um no campo federal, que foi através do Conselho Nacional de Educação, e quando ele é homologado pelo Ministério da Educação e publicado no Diário Oficial, se tornou uma política pública. E o caso das escolas de tempo integral, cuja lei foi regulamentada pela Assembleia Legislativa e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Então, isso, quando ocorre, naturalmente ganha uma dimensão de política pública de Estado e deixa de ser um programa de governo. Bom, o senhor citou duas políticas públicas educacionais aí, mas que análise geral o senhor faz das políticas públicas educacionais que estão atualmente em vigor no Brasil? Que pontos positivos e negativos o senhor destacaria nelas? Como eu falei anteriormente, o Brasil sofre muito no campo social, de uma maneira geral, da descontinuidade da política introduzida por um determinado governo. É muito importante que, para que o país tenha maior capacidade e longevidade dessas políticas, gradualmente normatizá-las e regulamentá-las, portanto, no sentido de que ela tenha capacidade de tempo de execução. Mas qual é o grande problema? Para isso é preciso ter eficiência, eficácia e efetividade. Muitas vezes, aquela política ela não se tornou, de fato, uma política, ou seja, um programa, um projeto, porque não foi trabalhado com base em evidências, aquilo não foi devidamente incorporado pela sociedade. O que é que quando eu digo incorporado? Veja, o programa de alfabetização na idade certa, que é um grande exemplo de política pública do Estado do Ceará. Quem quer que seja governador do Ceará a partir de 2023, duvida que ele acabe com o PAIC, ou PAIC, não é como alguns chamam também, porque já se tornou uma política de Estado. Então, não há descontinuidade. Existem, sim, aperfeiçoamentos, não é, adequações, porque a própria legislação como um todo, o ecossistema vai mudando. Mas não o programa, não a estratégia de alfabetizar a criança na idade certa no estado do Ceará. Isso é uma política do estado do Ceará, não é uma política do governo daquele momento ou daquele período. É a mesma coisa das escolas de tempo integral de Pernambuco, que eu falei há pouco. Quem quer que seja governador ou governadora de Pernambuco a partir de 2023, duvida que acabe, porque já é algo que está incorporado na sociedade. A sociedade pernambucana já entende o valor da escola de tempo integral de ensino médio como algo que transforma, que desenvolve plenamente a nossa juventude. Então, o que eventualmente o próximo governante ou a próxima governante pode fazer não é acabar, mas sim aprimorar, aperfeiçoar e manter naturalmente a espinha dorsal do que nós chamamos de tempo integral com educação integral. É muito importante que qualquer política ela possa ser construída em colaboração com a sociedade, que ela seja mensurada, que ela seja capaz de mostrar que tem resultados efetivos no campo da aprendizagem e no campo do desenvolvimento escolar das nossas crianças e dos nossos jovens. O senhor citou a importância de se fazer políticas públicas educacionais com base em evidências. Eu queria que o senhor comentasse de que forma a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira tem contribuído com a educação brasileira nesse sentido. O Brasil tem como eu disse anteriormente, tem um aspecto que é muito grave para a educação, que é a questão da descontinuidade da política pública. Porque muitas vezes ela, na verdade, ainda não se tornou uma política, porque foi muito mais no achismo do que mesmo na construção de um programa que tomou como referência bases, evidências e pesquisas que levaram à implementação daquele projeto, daquele
daquele programa. Esse ponto de partida, começar qualquer atividade no campo educacional hoje, é fundamental que a gente parta de evidências, de resultados, de pesquisas, para que a gente não construa atividades educacionais com base no achismo. Eu acho que isso é importante. Os professores adoram isso, mas os alunos estão aprendendo? Então, é muito importante que se trabalhe com base em dados, em evidências. O Brasil tem hoje um rico arsenal de indicadores e dados educacionais que tem no INEP, não é? O instituto que cuida desse processo, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E você construir projetos e programas numa fase inicial, tomando como referência os indicadores, os dados, o que eles estão mostrando, o que eles apontam, isso ajuda muito na construção e na elaboração mais adiante de uma política pública. Aquele programa se tornar, de fato, uma política pública de Estado e não um projeto de governo. Porque se ficar mais no âmbito do governo, com a mudança, às vezes, de governo, aquilo é descontinuado. Então, quando você parte de evidências, trabalha resultados, faz mensuração, verifica que os resultados estão sendo alcançados, as metas também, e você vai comunicando isso à sociedade, notadamente isso começa a ter na sociedade um apoio absolutamente estratégico para que isso se torne um bem público e não um bem do governo daquele momento. Então, para isso, trabalhar a sociedade, disseminar os resultados, trabalhar com base em evidências e pesquisas, deixar de lado o achismo. O Brasil já gastou muito dinheiro em educação e perdeu grande parte desse dinheiro porque não trabalhou com base em evidências, trabalhou muito com base em achismos, né? E o século XXI nos mostra cada vez mais que é fundamental trabalhar de maneira alinhada, integrada a ciência. A pandemia agora nos mostrou isso, como foi importante a ciência, né? O que a ciência nos mostrava na construção, na elaboração de vacinas para o combate à Covid-19. Isso é um exemplo em escala em todo o mundo. E a educação precisa, por exemplo, cada vez mais entender o que a ciência está nos mostrando para que a gente saiba trabalhar questões relevantes que no passado nós não sabíamos muitas vezes como trabalhá-las. Por exemplo, a neurociência hoje nos mostra como o cérebro aprende. Então, um professor que trabalha na educação, na aprendizagem escolar, é muito importante que ele tenha conceitos, conhecimento daquilo que a neurociência está nos mostrando. Vamos tangibilizar para que o nosso ouvinte, né, possa entender o que nós queremos dizer com isso. Por exemplo, hoje se sabe que a qualidade do sono tem um papel muito importante na aprendizagem escolar. Quando a gente está, por exemplo, ouvindo um podcast como esse, toda essa informação, ela não vai para o lugar definitivo do cérebro. Toda a informação que a gente armazena num determinado evento, num podcast, numa aula, num seminário, só se concretiza quando a gente dorme. Quando a gente dorme, tem uma substância, a acetilcolina, que faz a transformação ou a mudança daquele lugar temporário em que a informação ficou mantida para um lugar definitivo. E quanto melhor a qualidade do sono, melhor esse processo de transferência. Maior é a retenção da informação. Então, muitas vezes, trabalhar, compreender como o cérebro aprende, ajuda na construção da política pública. Vou dar um outro exemplo também que a ciência nos mostra. Quando uma criança está sob estresse muito grande, é muito comum ficar cortisol nos fios de cabelo dessa criança. E hoje se sabe o seguinte, maior o nível de estresse, por exemplo, uma criança que está numa comunidade, que está sendo, de certa maneira, submetida a um processo de tráfico de droga, bandidagem, aí vem aquele processo junto à polícia contra o tráfico, existe a arma de fogo, todo aquele processo na comunidade faz com que as crianças, às vezes, deixem muitas vezes de ir para a escola. Esse nível de estresse que é causado por esse tipo de problema aumenta a quantidade de cortisol nos fios de cabelo dessa criança.
E hoje se sabe, graças à ciência, que quanto maior a concentração de cortisol no cabelo, por exemplo, nos fios de cabelo, menor é a proficiência escolar. Então, veja, se você sabe que uma criança está sob estresse e você vai aplicar um exame, com certeza ela já começa perdendo o jogo. Não porque ela não tenha eventualmente estudado, mas porque, de certa maneira, o processo de estresse faz com que, de certa maneira, ela já entre com grandes dificuldades de obter bons resultados naquele exame. Então, você levar em consideração todos esses aspectos para o desenvolvimento da aprendizagem é muito importante. Por exemplo, no passado, a gente não sabia muito como trabalhar uma criança dislexa, mas hoje a gente sabe, né? Uma criança dislexa, se você fizer frases curtas e espaçadas umas das outras, com bastante distância, ela tem uma enorme capacidade de se desenvolver e aprender. Mas se você fizer frases muito longas e muito próximas umas das outras, ela vai ter muita dificuldade no processo de aprendizagem. Como é que a gente sabe isso? Graças à ciência. Então, é muito importante que o professor que trabalha hoje numa escola do século XXI use a ciência em prol do processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, na sua própria formação acadêmica. Professor, nós passamos por praticamente 2 anos de escolas fechadas em virtude da pandemia de Covid-19. A gente já discutiu aqui anteriormente os impactos disso para a aprendizagem. Recentemente, a divulgação dos resultados do SAEB, que foi em setembro, também deu aí uma ideia dos desafios que a gente vai enfrentar para reverter esse cenário negativo. De que forma as políticas públicas educacionais, especialmente as baseadas em evidências, podem ajudar nessa recuperação? Olha, vamos primeiro separar o antes e o depois da pandemia. Quando a cátedra Sérgio Henrique Ferreira foi instituída pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e o convite me foi feito, e foi também perguntado como que nós iríamos priorizar no trabalho da cátedra no campo da educação. Eu não tive dúvida em afirmar, em colocar o desafio da aprendizagem e a redução da desigualdade educacional. Isso foi antes da pandemia. Ou seja, mesmo antes da pandemia, o quadro educacional brasileiro já mostrava que a questão da aprendizagem era um desafio. Por quê? Em 2019, foi a última edição do SAEB antes da pandemia, já mostrava que um jovem que concluía o ensino médio, de cada 100, só 7 aprenderam o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, de cada 100, 31. Isso é um exemplo do grande desafio da aprendizagem. Mesmo aqueles que concluíam o ensino médio, a última etapa da educação básica, chegavam com grandes déficits de aprendizagem. Isso era antes da pandemia. Chega a pandemia, da noite para o dia, as escolas são obrigadas a fecharem suas portas, ficaram sem alunos e iniciou-se um processo de uso de novas tecnologias e aí se descortinou também a grande desigualdade educacional de acesso à internet, à banda larga, pelas redes públicas de ensino nos diferentes estados e municípios brasileiros. E o que se viu nesses 2 anos de pandemia foi que muitas crianças e jovens ficaram praticamente sem ter acesso à educação, ao direito maior da educação, porque as escolas não tinham internet, não tinham, na verdade, se preparado para um trabalho com o uso dessas tecnologias e, muito menos, formaram seus professores para desempenharem o processo de ensino e aprendizagem usando-as no processo de formação e de educação dos seus estudantes. Com isso, o que se verificou, e agora ficou muito evidente, né, nós já sabíamos por algumas avaliações diagnósticas apresentadas anteriormente ao SAEB 2021, que saiu recentemente, mas dados de São Paulo, do SARESP, avaliações diagnósticas feitas também pela Rede Estadual de São Paulo, já mostravam uma grande queda na aprendizagem. Ou seja, algo que já era desafiador se tornou ainda mais desafiador. Então, o que nós vamos precisar, como nunca, é, primeiro, trabalhar estratégias que possam promover a aprendizagem escolar. E aí, um conjunto de providências, muitas das quais foram apontadas pelo Conselho Nacional de Educação, como, por exemplo, a questão do planejamento da aprendizagem usando o contínuo curricular,
escolar, integrando os 3 anos, 2020, 2021 e 2022, e quiçá 2023, né, estabelecendo aquele alinhamento das aprendizagens essenciais, reconhecendo que nós não teríamos como fazer para dar todo o conteúdo e recuperar 2 anos que, de certa forma, geraram lacunas muito importantes, muito graves no processo de proficiência escolar. Era preciso saber como trabalhar aquelas aprendizagens essenciais e de maneira articulada ao longo de 3, 4 anos. É o que se chamou de um contínuo curricular. Além disso, para trabalhar esse contínuo curricular, era muito importante ter uma avaliação diagnóstica para saber se, de fato, as crianças estavam se desenvolvendo, aprendendo, numa velocidade que pudesse minimizar essas perdas que aconteceram nesses 2 anos de pandemia. E o SAEB de 2021 mostrou isso. Enquanto que a aprovação, todo mundo praticamente teve 100%, mas isso foi uma recomendação também do Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho disse, olha, é muito importante manter o aluno com vínculo na escola. Se a gente, além da pandemia, for reprovar, isso vai ser um incentivo ao abandono escolar. Então, dos males, o menor. Não vamos reprovar para poder manter o vínculo desses jovens na escola, mesmo sabendo que a pandemia, sobretudo nos jovens, seria já uma grande ameaça em si de tirá-lo da escola. E é por isso que muitas redes estaduais de ensino, que têm principalmente a obrigação em relação à juventude no ensino médio, têm feito buscas ativas para trazer o jovem de volta à escola. Então, a taxa de aprovação melhorou por isso, não porque se recomendou não reprovar. Ao mesmo tempo, os dados do SAEB mostraram a queda na aprendizagem. É tanto que o INDEB, que é uma construção desses 2 componentes, taxa de aprovação e taxa de aprendizagem, até que melhorou em algumas redes de ensino. Melhorou por conta da taxa de aprovação, que se ela tinha anteriormente uma taxa de 85% e aumentou para 100%, por recomendação do próprio CNE, obviamente que o INDEB terminou tendo uma contribuição artificial por parte da taxa de aprovação. Então, os dados também demonstram que a gravidade na aprendizagem é muito grande. Né? Precisamos, como nunca, entender que o contínuo curricular, avaliações diagnósticas, saber definir com clareza as aprendizagens essenciais, e aí a Base Nacional Comum Curricular é uma bússola importante nesse contexto. Investir na formação dos professores e nas novas tecnologias, isso vai ser fundamental. Fazer aquilo que a gente chama da sala de aula invertida, fazer com que o aluno possa levar parte dos estudos para casa, estudar em casa, ou mesmo trabalhar o contraturno quando possível. Notadamente, as escolas de tempo integral vão levar alguma vantagem nesse sentido, porque será mais fácil organizar esse processo. Mas vai ser extremamente desafiador o processo da aprendizagem escolar daqui por diante. Vai precisar usar todas essas características que eu acabei de apontar como forma de estruturar um processo de ensino-aprendizagem que possa recompor essas aprendizagens no ritmo que nos leve o quanto antes pelo menos ao estágio anterior à pandemia, e voltar novamente a crescer de maneira consistente, como já vinha acontecendo nos anos iniciais. O Brasil vinha de maneira consistente melhorando. Nos anos finais, o Brasil tinha uma melhora muito tímida, por isso que todos estão colocando nos anos finais do ensino fundamental a grande prioridade em 2023, juntamente com o ensino técnico profissionalizante, porque sabe-se que muitos jovens que terminam o ensino médio, há uma estimativa de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. Então, 78, nós fazemos o que com eles? A profissionalização para eles pode ser um caminho importante para que ele não fique no mundo ocioso, ele tenha uma atividade laboral, possa ser produtivo e, portanto, não ir para o caminho dos nenéns, que nem estudam nem trabalham, que muitas vezes leva para a droga, para o tráfico, e só faz aumentar, muitas vezes, infelizmente, a taxa de homicídio juvenil em nosso país. Então, a gente tem um grande desafio aí pela frente, vai precisar, como nunca, de um trabalho colaborativo entre as redes, com a sociedade, e, principalmente, passadas as eleições, no meu último artigo ao Correio
brasiliense, eu sugiro fortemente uma grande aliança nacional pela educação, suprapartidária, para que, de fato, o MEC, seja ele quem for, realmente faça um trabalho de coordenação, de articulação, os investimentos sejam ampliados e a gestão extremamente profissional para que a gente possa ter os melhores resultados. E uma gestão profissional é aquela que trabalha com base em evidências, trabalha com base em eficiência, eficácia e efetividade. Bom, como a gente já comentou aqui, o foco da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira é exatamente contribuir com as políticas públicas educacionais brasileiras. Para isso, têm sido feitas várias parcerias, não só com prefeituras, mas com entidades do setor privado e do terceiro setor. Considerando que a cátedra está ligada à universidade pública, no caso, a USP, eu gostaria que o senhor comentasse como essa interação envolvendo governo, universidade, setor privado e terceiro setor tem revertido bons resultados para as políticas públicas educacionais. Olha, Thaís, eu trouxe muito a minha história nesse contexto para a atividade da cátedra. Eu fui 8 anos reitor da Universidade Federal de Pernambuco, num período de grande escassez de recursos para o ensino superior. Mas a gente colocou a Federal de Pernambuco entre as 10 melhores universidades brasileiras, não só entre as federais. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente conseguiu trabalhar de forma colaborativa, em parceria com a sociedade civil, seja com o terceiro setor, com institutos, com fundações, mas também com o setor empresarial. Eu sempre procurei trabalhar dessa maneira, não só para colocar na prática o artigo 205 da Constituição, que diz claramente que a educação tem que ser de responsabilidade do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Então, eu sempre procurei trazer muito a sociedade, os setores organizados da sociedade, para ajudar nas políticas educacionais, seja no ensino superior, que foi o caso aí da Federal de Pernambuco, mas também quando eu fui secretário de Educação de Pernambuco, o próprio modelo de escola de tempo integral que eu citei anteriormente não foi algo desenvolvido pela secretaria, mas foi desenvolvido pelo terceiro setor, com apoio de empresários pernambucanos, e que eu tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, ter tido o empoderamento do governador e a coragem para implementar. Tinha um reitor que eu conheci da Universidade Tecnológica de Compiègne, na França, que ele costumava usar essa expressão, carré magique, quadrado mágico. E o que eu chamo de quadrado mágico é isso que você citou logo no início da pergunta. Quando você coloca nos 4 vértices do quadrado, o poder público, o governo, que é o beneficiado dessa ação, o terceiro setor, que são os institutos e fundações, que são braços sociais das empresas, as empresas que não têm institutos e fundações, mas querem financiar a educação, e a universidade, que produz conhecimento, produz ciência. Então, quando a gente trabalha esses 4 segmentos de maneira harmoniosa, isso resulta em benefícios fantásticos para a educação. Isso, inclusive, blinda aquela questão que eu falei também da descontinuidade, porque não é algo só daquele governo, é algo que envolve todo um conjunto de forças da sociedade e local, do território. Isso ajuda a evitar a descontinuidade e a promover políticas públicas de Estado e não de governo. Eu sempre tive essa concepção e trouxe isso para a cátedra. E trouxe por várias razões. Primeiro, porque eu acredito, eu não poderia ser titular de uma cátedra e agir diferente daquilo que eu agi ao longo de toda a minha vida pública. Segundo, não obstante o importante apoio financeiro do Santander Universidades, que é quem é o grande carro-chefe do apoio à cátedra, mas os recursos para o tamanho do desafio que a gente tinha pela frente era ainda limitado. Então, eu fui buscar apoios junto a terceiro setor, por exemplo. Concorremos ao edital da B3 Social, que é o braço social da Ibovespa, conseguimos recursos, dobramos os investimentos da cátedra de 2021 para 2022, aplicamos também projetos naquilo que nós estamos trabalhando, com base em modelagens estatísticas, para ajudar as redes a tomar decisões, para melhorar a aprendizagem com base em evidências. Assim, submetemos também um projeto para a FAPESP, estamos aguardando o resultado do julgamento agora, em outubro. Nós submetemos também, a partir de articulações, uma parceria com a Fundação Telefônica, para ajudá-la nos seus projetos educacionais.
Se tudo isso resultar em sucesso, a gente vai ter em 2023 6 vezes mais de recursos do que nós tínhamos em 2021. E isso também foi acompanhado por um crescimento exponencial. Nosso trabalho estava muito vinculado a Ribeirão Preto, do ponto de vista de atuação direta na rede pública, e hoje nós estamos com 32 municípios de 4 estados do Brasil, Maranhão, Bahia, Pernambuco e São Paulo. Notadamente, São Paulo é onde a gente tem o maior esforço, o maior número de municípios, mas a gente saiu de cerca de 17, 20 mil matrículas para 170 mil matrículas de estudantes beneficiados com a ação da cátedra. Saímos de algo em torno de 34 escolas para 419 escolas. Foi um salto quântico, né? Um salto exponencial de trabalho, o que apenas vem demonstrar a assertividade nossa lá atrás de ter considerado a aprendizagem e a desigualdade como os 2 braços de atuação da cátedra. E agora, no pós-pandemia, os municípios estão precisando, como nunca, de alavancar as aprendizagens e de reduzir as desigualdades. Então, o trabalho da cátedra se encaixou como uma luva nos desafios municipais no pós-pandemia. Então, eu estou com bastante otimismo em relação ao trabalho da cátedra, principalmente a partir dessa nova dimensão, seja de matrículas, seja de escolas, de municípios, mas principalmente de investimentos 6 vezes maior do que aquele quando nós começamos. Bom, professor, já que o senhor mencionou essa parceria com a B3 Social, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse projeto. O foco dele não é somente a redução da desigualdade educacional, mas tem também aí formação de gestores e promoção de cooperação entre escolas por meio da criação de comunidades de aprendizagem. Conta pra gente então, professor, como está o desenvolvimento desse projeto. Olha, Thaís, esse ponto foi importantíssimo, né? Eu acho que a B3 Social trouxe um alento para a gente fundamental, porque nós estávamos ajudando as redes, principalmente Ribeirão Preto, onde nós começamos, a mostrar com clareza, a partir das modelagens estatísticas, o que poderia ser feito para melhorar a aprendizagem e reduzir a desigualdade. Mas isso apenas olhando o quê? Dados que nós estávamos estudando, estruturando, elaborando a partir dessas modelagens, publicando trabalhos, seja em revistas mais acadêmicas, como a questão da revista Ensaio, que é Qualizar 1 na CAPES, mas também revistas do porte da Nova Escola, que é uma revista que não é acadêmica, mas é de disseminação educacional para redes de ensino, que inclusive foi lá onde Ribeirão Preto tomou um conhecimento mais detalhado desse nosso trabalho. A parceria e o projeto da B3 Social nos ajudou a prover alguns outros insights, outros instrumentos para ajudar nesse processo da aprendizagem e da redução da desigualdade. Através de quê? Através de cursos e estratégias que pudessem, por exemplo, melhorar a profissionalização da gestão escolar. E nós estamos fazendo isso em 2 eixos da questão da gestão escolar. Um, através do trabalho da Filomena Siqueira, que tem uma bolsa de pós-doutorado dada pela B3 Social nesse projeto, onde ela está estudando a formação de gestores eficazes com base em referenciais internacionais para o município de Ribeirão Preto. Mas nós também agora, para todos aqueles 32 municípios que eu me referi anteriormente, nós estamos oferecendo um curso de formação de gestores para formar gestores com base nas competências gerais especificadas no parecer do Conselho Nacional de Educação. Então, com isso, estamos melhorando a gestão escolar. E os estudos e as pesquisas mostram que gestores mais eficazes promovem um acréscimo na aprendizagem, em média, de 12 pontos na escala SAEB, tanto em língua portuguesa como em matemática. Então, formar gestores, melhorar a qualidade da gestão, ter gestores eficazes, promove a aprendizagem. Então, se nós estamos atacando a aprendizagem, precisamos melhorar a formação do gestor. E é isso que nós estamos fazendo. Mas também identificamos, como já era de fato conhecido, que o grande desafio, não obstante a língua portuguesa ser ainda um desafio na aprendizagem, a questão da matemática era muito mais desafiadora. Os dados, em geral, mostram do SAEB, do Todos pela Educação, trabalhados a partir do SAEB, que, em média, o desempenho em matemática é inferior a 50%
50% aquele de língua portuguesa. Então, melhorar a matemática, a formação dos professores, é estratégico para a gente melhorar e alavancar também a aprendizagem. Graças também a esse trabalho, a esse projeto com a B3 Social, nós estamos também formando aí professores em matemática, e aí estamos começando em parceria com o Matema e com Profissão Docente, que tem sido um grande e importante parceiro nesse projeto da B3 Social, para a rede de Ribeirão Preto. Posteriormente, a gente pretende levar também para outros municípios. E também a formação de técnicos educacionais que tenham capacidade de fazer não somente a leitura de dados e indicadores educacionais, mas possa fazer dessa leitura instrumento de orientação para o gestor maior, para o secretário tomar decisão com base em evidências. E o que a gente detectou, conversando com os secretários, é que eles reclamavam muito da ausência de técnicos qualificados nas secretarias que pudessem fazer a leitura desses dados. Então, nós estamos já também fazendo a formação desses técnicos para esses municípios, parceiros da cátedra. No momento que nós estamos gravando esse podcast, e não se encerrou ainda nesse momento, mas só para ter uma ideia, nós estamos aproximadamente com 10 dias que abrimos as matrículas para os cursos de diretor e de técnicos educacionais. De diretores já são mais de 300 inscritos e de técnicos mais de 100 inscritos, o que mostra o sucesso e a demanda e a assertividade que a cátedra teve na oferta desses dois cursos. E lembrando que esses dois cursos que o professor Mozart mencionou estão sendo oferecidos para os municípios que são parceiros da cátedra. Mas se você, gestor educacional ou secretário de educação, está ouvindo a gente e quer fazer uma parceria com a cátedra Sérgio Henrique Ferreira, é só entrar em contato pelo e-mail iearp@usp.br. Um detalhe importante, claro, até para ser uma universidade pública, esses cursos são gratuitos. A única coisa que nós colocamos como pré-requisito é que o município assine com a cátedra um termo de cooperação. Um termo simples, uma página, onde ela também está disposta, não somente a indicar os seus técnicos, os seus diretores para esses cursos, mas também está junto conosco, nesse processo. Colaboração é trabalhar junto. Então, se nós queremos fortalecer a colaboração, é fundamental também que os municípios acompanhem esse processo, possa considerar essas atividades no âmbito da política de formação continuada, para, inclusive, apoiar esses matriculados posteriormente, quando terminarem os seus cursos, numa progressão funcional, porque a gente também dá o certificado pela cátedra através do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Maravilha, professor. Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, a cátedra tem uma duração prevista de 4 anos. Portanto, vocês estão se preparando aí para entrar no último ano dela em 2023. O senhor já falou de várias ações que foram realizadas, mas eu queria saber que balanço geral o senhor faz do trabalho nesses 3 anos, as contribuições dele para a educação e falar também um pouquinho dos planos para o futuro, Qual deve ser o futuro da cátedra ao final desses 4 anos? Bom, Thaís, eu sou sempre um otimista. Eu estou torcendo para a cátedra continue focada na educação. Não estou querendo dizer que é com a minha pessoa. Educação, você não faz mudanças substanciais em curto prazo. E se a gente considerar que nesses 3 anos, que ainda não foram ainda completos, 2 deles foi no período de pandemia, onde a gente trabalhou muito, mas trabalhou como tudo foi feito no mundo, no modelo virtual, usando as novas tecnologias. É muito melhor quando a gente está no presencial, está indo às secretarias, fazendo reuniões, fazendo palestras, fazendo atividades em parceria de maneira presencial com as redes públicas de ensino. Então, eu torço, em primeiro lugar, que a cátedra tenha uma longevidade maior do que até 2023. E eu creio que, por razões financeiras até, eu acho que a gente tem chance de muito mais. Isso eu não estou querendo dizer que deva ser eu o titular permanente
evidentemente, mas eu estou querendo muito, sobretudo, mostrar que é fundamental que o IEA de Ribeirão Preto entenda que a educação você não faz mudanças substanciais no curto prazo. E a gente teve essa pandemia. Então, era muito importante que pensasse o papel da cátedra na educação como algo um pouco mais longevo do que simplesmente os 3, 4 anos agora, que metade dos quais foi num período de pandemia. O segundo aspecto é que, veja bem, o avanço que eu coloquei agora, sobretudo se deu num período pós-pandemia, ou seja, em 8, 9 meses a gente teve um crescimento exponencial. Na verdade, o projeto da B3 foi o ano passado, foi ainda em plena pandemia, construímos o projeto, encaminhamos, submetemos ao edital da B3 Social em plena pandemia. Mas toda a efetividade está se dando, seja da B3, da Telefônica, eventual da FAPESP, está se dando agora. Então, eu acho que a cátedra, de uma maneira muito rápida, mas com muito cuidado, porque é muito tênue essa fronteira entre crescimento e qualidade. Se você não tiver um controle de planejamento, foco, disciplina naquilo que você faz, então é preciso crescer com sustentabilidade, não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto do resultado de qualidade. Então, a gente teve esse crescimento, mas teve um cuidado muito grande de manter as bases para que esse crescimento possa acontecer de forma sustentável. Então, eu estou muito otimista para 2023. Eu acho que o trabalho da cátedra vai ganhar uma dimensão muito forte. Trabalhos da área da comunicação, o seu trabalho, Thaís, tem sido muito importante, disseminando os resultados da cátedra junto ao Jornal da USP e outros órgãos de comunicação, porque quando você escala, quando você cresce, é muito importante você usar a comunicação. Porque sem a comunicação, é como se você tivesse numa Ferrari, mas o piloto está muito limitado e não vai extrair o máximo de velocidade que uma Ferrari pode lhe dar. Então, é muito importante a comunicação. Isso eu aprendi muito por onde eu passei. Eu sempre usei de maneira apropriada a comunicação, ou pelo menos procurei sempre fazer de maneira apropriada a comunicação. Porque é ela que, de certa maneira, em primeiro lugar, mostra à sociedade com transparência o que nós estamos fazendo. Isso é fundamental, principalmente sendo de uma universidade pública. Segundo lugar, é uma maneira de você atrair novos parceiros para o projeto. Terceiro lugar, é uma maneira também de você fortalecer o papel de todos aqueles que estão trabalhando em torno da cátedra. Então, quando uma B3 Social apoia e ela vê no Jornal da USP que a cátedra reconhece na B3 Social um importante parceiro para que isso aconteça, isso notadamente para a B3 é muito relevante, porque é o instrumento social da Bovespa. E aí, consequentemente, ela se sente também reconhecida nesse processo, não somente em repassar recursos, inclusive usando o mérito, porque foi um edital, mas é importante porque mostra o papel social dessas instituições que estão apoiando a educação. Então, eu entendo que em 2023 a comunicação vai ser muito importante para dar conta desse crescimento e principalmente para a sustentabilidade desse processo. Mas, em resumo, eu estou muito otimista. Eu espero que a cátedra tenha uma longevidade maior do que 2023 na área da educação. Apoios não vão faltar, na minha opinião, e acho que vai ser muito importante para o próprio trabalho e visão do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto. E a parceria aqui com o USP Analisa também segue, professora. A gente está sempre aberto aos assuntos que a cátedra precisa discutir. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Nós conversamos mais uma vez com o titular da cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Olha, Thaís, eu quero muito agradecer, parabenizar você por esse esforço de articulação, de comunicação, que tem nos ajudado muito. É um time pequeno. Eu quero muito, nesse momento, aqui fazer um registro. Primeiro, a confiança do coordenador do IEA, o professor Antônio Costa Filho, que tem sido um amigo da primeira hora, que confia no nosso trabalho. Mas quero também fazer um registro a você, ao João e ao time, o Rafael,
que vocês três têm sido muito, mas muito importantes. Somos poucos, mas eu costumo muito dizer, eu tenho conseguido fazer tudo isso porque eu tenho pessoas como vocês, são poucos, né, mas têm uma enorme qualidade. Isso tem nos ajudado muito, naturalmente, sem esquecer os estudantes, os alunos de pós-doc, né, e quero referenciá-los a partir do próprio Leomar, que é um estudante nosso da matemática aplicada, que tem nos ajudado muito nas modelagens estatísticas. Eu sempre digo, eu não me preocupo muito com o tamanho do time, eu me preocupo mais com a qualidade do time. E a quantidade ela tem que vir posteriormente. E eu encontrei no IEA essa qualidade, pessoas muito comprometidas, e é isso que tem feito o grande sucesso do trabalho da cátedra. Muito obrigado. A gente que agradece, professora, a confiança e a parceria. O USP Analisa deste mês fica por aqui, mas a gente volta em novembro com mais um programa repleto de assuntos relevantes para a gente discutir. Até a próxima! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.